Olá, Patrícia Costa. É um enorme prazer tê-la como convidada aqui no Passo del Camino. Você é uma pessoa incrível que eu felizmente já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Para quem não sabe, a Patrícia, para além de peregrina, também é hospitaleira. Ela tem um albergue, um hotel, um bar e restaurante no Caminho Primitivo, mais precisamente em Salas. E foi assim que eu a conheci. Eu estive lá hospedado e foi incrível, foi uma experiência incrível. E é um enorme prazer também por isso tê-la aqui como convidada. Por isso, o meu muito Obrigada obrigado. pelo convite, mais que nada, Guilherme. Acho que você está prestando um serviço super importante para o caminho. O que mais as pessoas precisam são informações. E nada melhor do que falar com as pessoas que já fizeram o caminho e que vivem no caminho. Então, perdão, entrou uma Sim, chamada. Eu tenho uma chamada que eu estava esperando, mas eu vou ter que às vezes bloquear. Já sim. tá. E então, podemos começar então? Sim, Então, Patrícia, vamos, antes ainda da história do albergue, vamos começar pelo seu primeiro caminho. Como é que você era advogada no Brasil? Como é que você ficou a conhecer o caminho e como é que se lembrou ou qual foi a sua motivação para fazer o primeiro caminho? bom, eu sempre fui uma pessoa muito aventureira e sempre gostei muito de esporte. Então, mais que nada, sempre falava sobre o Caminho de Santiago. Existe pouca informação sobre o Caminho de Santiago no Brasil, agora cada vez mais. Mas é uma coisa que sempre ficou uma sementinha na minha cabeça. E casualidades ou não, um pouco antes de eu acabar saindo do meu último trabalho, eu era advogada, mas eu era executiva de empresa de Sim. trabalho, eu tinha tido uma questão com um novo investimento que tinha chegado na empresa, e eu tive um tempo de me planejar a minha saída. Então, eu tive uns 3 meses para pensar, bom, o dia que eu for embora, o que eu quero fazer com o meu tempo? Eu posso entrar diretamente num outro trabalho, falar com o headhunter, sair por aí desesperada, e eu tinha uma carreira já bastante sênior, mas eu não queria sair de um trabalho e já me meter em outro, né? Eu estava com uma idade, já estava numa idade que eu já tinha uma estabilidade financeira que me permitiria isso, e eu disse, olha, acho que na final não vou agora gastar esses 3 meses pensando em conseguir outro trabalho, eu vou colocar os 3 meses e pensar o que eu quero fazer da minha vida, e vou tomar um período sabático. Então, para mim, o caminho, eu acho que para muitas pessoas também veio no momento em que eu não estava preocupada com o trabalho, eu queria dar um tempo e ver o que eu realmente queria fazer da minha vida. Eu adorava ser advogada, mas eu deixava muito de lado a vida pessoal. Sim. E eu achava que eu tinha que dedicar mais tempo a organizar a minha vida. Eu vivia numa casa grande em São Paulo. São Paulo é uma cidade violenta. Eu tinha um pouco de medo de morar na minha casa. Então, eu tinha questões minhas que eu tinha que desenvolvê-las. Tinha que ter segurança na porta, sabe? Umas coisas que não faziam nenhum sentido. Então, eu juntei, né, um tanto de informações. Fui na internet, comecei a procurar informações sobre o Caminho de Santiago. Ninguém na minha família sabia exatamente o que eu estava fazendo. Busquei bastante informação. A primeira informação que eu procurei é: o caminho é seguro para mulheres? Eventos de violência que possam ter acontecido no caminho. Porque acho que a primeira preocupação, sobretudo Sim, para uma sim. mulher saindo do Brasil para cruzar o oceano e chegar na Europa sozinha e andar um Caminho de Santiago francês, que são mais de 30 dias caminhando, pelo menos no meu caso, eu acho que você precisa ter essa segurança. E a informação toda que eu encontrei era sobre absoluta segurança. Isso me deu muita confiança. E logo depois eu decidi me preparar. Eu sou muito metódica, eu me preparo muito para as coisas, mas eu decidi me preparar fisicamente, o que não é necessariamente obrigatório. Mas, como eu ia sozinha, eu decidi que eu queria fazê-lo bem. Então, às vezes você vai com um grupinho, você fala, não, tudo bem, um puxa o outro. Eu sabia que eu ia estar sozinha por mim mesma. Então, fiz um pouco mais de exercício, caminhava todo dia de manhã e comprei um bom equipamento. Nada demais, simplesmente um sapato confortável, que no meu caso eu escolhi uma bola e uma boa mochila. E com isso, bom, eu li muito sobre o caminho sobre a parte espiritual, sobre a parte física, a parte prática, e comprei os meus bilhetes e bem preparada me joguei no caminho, tá? É, Foi uma decisão muito pensada, tá? Eu acho que foram 3 meses de reflexão intensa.
E eu acho isso super válido. Aonde tem gente, ainda que tenha gente que de uma hora da outra fala, vou para o caminho. E eu acho também super válido. O único problema quando você decide muito rápido é que às vezes você pode não se preparar com informação suficiente, pode ter bolhas, pode ter outras coisas que foram coisas que no meu caso eu não tive. Então é uma questão de como você quer ter o seu caminho. Eu acho que eu talvez tenha sofrido um pouquinho antes, porque eu tive que fazer muito exercício, me colocar um pouco mais em forma, mas depois eu desfrutei demais o meu caminho, porque eu me sentia super disposta, não tinha dificuldade física, não tinha medo de nada, então eu pude aproveitar ele realmente, tá? E esse foi o meu primeiro contato, foi uma brasileira chegando, eu cheguei via Suíça, porque meu irmão mora na Suíça, então tive uns diazinhos na Suíça respirando, e depois peguei minha mochila, desci em Biarritz, da Suíça peguei um voo para Biarritz, e de Biarritz peguei o trem que me levava depois lá certinho, lá pertinho para chegar em Saint-Jean-Pied-de-Port. E qual foi o impacto? Você, como nos disse, você preparou-se muito bem para o caminho. E ao preparar-se, uma pessoa lê muito. E lê muito sobre aquela primeira etapa do caminho francês, aquela mítica etapa de Saint-Jean-Pied-de-Port, pelo meio dos Pirineus até Roncesvalles. Qual foi o impacto de fazer uma etapa e de estar ali, de ler tanto e estar ali depois fazendo uma etapa como aquelas, tão incrível, tão mítica como é? Olha, como eu sabia que tinha os Pirineus realmente o primeiro dia, é por isso que eu queria fazer o preparo físico, porque para mim isso era um mistério. Ainda vocês que moram na Europa sabem Sim, muito mais o que é os sim, Pirineus do que eu lá no Brasil. Os Pirineus eu estudei na aula de geografia e pouco sei. Então tinha mil questões que eu não saberia. Agora, o impacto foi, primeiro, eu acho que é normal de todo peregrino, e aqui no Casa Sonho, quando chega um peregrino que nunca fez o caminho, eu falo, você é o primeiro caminho que você faz, que você sente, né? Então a pessoa, ela tem uma ansiedade mesclada com um pouco de medo, é uma mescla de sentimentos, e ao mesmo tempo muito libertador. É como você leva a sua mochila e põe a sua volta e fala, eu sou totalmente livre, posso fazer agora o que eu quiser, nada, não tenho vínculo nenhum, não tenho nada. Então foi uma mescla de sentimentos. E essa mescla de sentimentos, para mim, foi o que eu mais valorizo que eu aprendi no caminho. Porque os sentimentos, muitas vezes, eles tampam o que de verdade a gente está sentindo, essa mescla aqui adiante, né? Fica aqui uma nuvenzinha, aí sim, você pensa que tá tudo bem. E eu comecei, logo no primeiro dia, tão ansiosa, comecei a fazer muitos amigos, porque eu não queria andar sozinha, porque eu estava com medo de andar sim. sozinha. Isso é normal. Então eu fui sozinha, fazendo um pouquinho de armadilhas para eu me enganar, e depois, conforme você vai caminhando, essas armadilhazinhas, você já não cai nelas. Então você começa a entrar em contato com você mesmo. Mas a sensação e a felicidade de você ser 100% livre e toda a sua vida, naquele momento, depender de você, de uma mochila, eu acho que essa é a melhor sensação que você pode ter na vida. E ela não precisa ser só no caminho. Eu acho que essa Sim, sim, sensação é que a sim. gente tem que todos os dias trabalhar para ela ser uma sensação diária. Diária. E não temos que estar apegados com questões materiais, com isso, com aquilo. A gente tem que cada dia levar ele como se ele fosse o dia que você pode escolher o caminho que você quiser, sabe? Sim. Muito bem. Sem dar grandes pormenores, que isso é outra conversa para outro vídeo, pode-nos dizer mais ou menos o que se passou em San Martín del Camino? Bom, nós tivemos um albergue em São Paulo. Bom, vamos lá, devagar. Devagar. Quando eu estava caminhando o caminho francês, é, eu jamais, com a vida que eu tinha bem estruturada no Brasil, jamais fazendo esse caminho, pensava em conhecer ninguém. Não era um caminho que eu queria dedicar ao amor, ao contrário, era um caminho para aprender a ficar sozinha. E quando eu passei por Foncebadon, perto de León, eu conheci um hospitaleiro que se chama Xavi e nos apaixonamos à primeira vista. E hoje ele é meu marido, que é o motivo pelo qual vivo na Espanha, e hoje eu tenho uma filha de 2 anos e meio, e a minha vida mudou totalmente.